Bendito dia, pessoas queridas, salve nossas forças. Eu peço aqui a bênção e a licença para chegar nesse espaço. É muito prazer, eu sou a Lua Cosmo. Falei com vocês sobre esse projeto, né, esse processo de formação do programa Bolsinger em relação à economia popular e solidária. É uma lei, né, que está aí aprovada desde 15 de dezembro de 2024, e essa lei ela está sendo organizada, né? Agora a gente está nesse momento, nesse movimento da organização dos processos, porque a economia solidária, desde o golpe que a Dilma sofreu, ela foi totalmente desestruturada no que diz respeito a recursos, no que diz respeito a acesso, né? Agora, quando a gente fala de acontecer economia solidária, ela já acontece há muito tempo, né? E ela vem, acho que tomando uma forma que talvez a gente não saiba, né? Disso eu tiro a minha própria história, né? A minha própria, meu próprio processo que começou ali desde o ano de 2020, na pandemia. Então, em dezembro de 2019, eu comecei a sentir que tinha alguma coisa de errada, eu comecei a sentir que eu não estava satisfeita com aquele processo de trabalho, com aquelas funções e atividades que eu exercia. Eu fui analista de recursos humanos durante muitos anos, né? Foram 12, 13 anos ali de carreira, e eu trabalhava numa empresa muito boa, uma multinacional, com vale-refeição, alimentação, assistência médica, odontológica, salário, é, 13º férias, bônus no final do ano. Tudo isso que são direitos adquiridos, né? Não são direitos dados, são adquiridos com muita luta pelo povo, louváveis, mas aquele formato de trabalho ele não estava me ajudando. Eu sentia que eu estava adoecendo naquele processo porque ele não fazia sentido nem propósito para mim. Então, quando foi em 2020, comecei a pensar, a avaliar, entender quais eram as necessidades, né? Quais eram realmente, acredito que assim, os propósitos, né, da minha existência foi para um lugar mais profundo. E eu fiz um curso, uma formação. Deu uma travadinha, mas voltou. Psicanálise também voltada para o âmbito integrativo. Então, nesse momento, eu comecei a escutar, e logo depois da formação já comecei a atender. Eu comecei a escutar muitas pessoas que também estavam nessa situação, né? E a maioria dessas pessoas sendo mulheres. Então, naquele momento, nós criamos ali, momento de pandemia, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, como é que ia ser, o que iríamos fazer. Eu aviso a minha coordenadora que em março de 2021 já não faria mais parte do quadro de colaboradores e colaboradoras, e como o nosso time também era um time maravilhoso, um time de mulheres, eu fiquei nesses 3 meses para poder treinar as meninas. Então, eu avisei em dezembro de 2020, saí em março, meu aniversário de 2021. E aí, gente, não foi um processo simples, né? Eu chorei assim uns 6 meses para conseguir pedir essa demissão, porque eu já imaginava eu e a minha filha, sou mãe solo, né? Eu já imaginava eu e minha filha indo para debaixo da ponte, mesmo tendo família, mesmo tendo amizades muito potentes e fortes. Eu acreditei ali realmente que não daria conta, né? Porque
a lógica do capitalismo ela é essa, de nós realmente não darmos conta do básico da vida, né? Moradia, alimentação, saúde, educação. E hoje a gente tem assim muita gente vivendo esse processo, que tinha trabalho, que tinha casa, enfim, os resquícios da pandemia, eles ainda estão por aí, né? A gente não pode e nem deve ignorar isso. Então, ali naquele momento, conheci muitas outras pessoas que agiam já também com massagem ou com terapias integrativas, tarólogas, o pessoal da espiritualidade, as medicinas da floresta, né? Conheci esse universo, me encantei pela proposta de cura, pela proposta de mobilização do processo de autoconhecimento, pela compreensão do que é isso que nós estamos fazendo aqui, de quem somos nós, né, de fato. E comecei a trabalhar nisso, gente, em um momento muito sensível, né, porque uma das primeiras coisas que a gente esgota da nossa vida quando temos uma questão financeira, é a saúde mental, né? Ela não é a terapia, a psicoterapia, elas não são de ordem, né? Dentro do sistema, não na necessidade, mas dentro do sistema, elas não são de ordem prioritária. Então, as pessoas estavam ali ao mesmo passo que precisando muito, desistindo de cuidar da saúde mental, mas com essas mulheres eu descobri uma coisa muito importante, que é uma tecnologia ancestral, que é o escambo. Então, nesse momento, é, eu comecei a entender que o dinheiro, ele sim é muito importante, não é aqui uma fala da lógica da escassez, mas que a gente precisa pensar outros universos dentro disso. E o escambo é uma tecnologia muito antiga, né, vinda dos nossos povos originários, né, dos nossos povos quilombolas, e começo a acessar coisas que eu não teria oportunidade com a ferramenta do dinheiro. Então, esses acessos à terapia, eu fiz terapia Sound Healing, eu fiz massagem tântrica, eu fiz tudo isso ali 2021, depois dos processos da vacina, eu viajei, eu atendi pessoas, é, em troca, as pessoas me atenderam, eu fiquei instalada na casa de pessoas que me receberam ali para poder atender os familiares delas, e eu sei que tudo isso não paga boleto, né? Não paga. A gente está falando de trocas, né? De um sistema de trocas, isso não paga boleto, mas me fez ter compreensão de que existia um outro movimento econômico que antes eu só consideraria se eu tivesse de fato o recurso financeiro na mão ou na conta, né? Então, a partir desse movimento, passo a compreender que existe uma outra economia e a gente começa a se juntar para poder comprar coisas. Então, eu gosto muito da medicina da cacau, né? Uma cerimônia ancestral, tem toda uma relação com o fazer, o agir, a energia terrestre, tudo aquilo que a gente precisa de fato manifestar aqui nessa existência, como sendo é, uma um poder, sabe? Um propósito de vida. E aí começamos a fazer clubes de compra para poder acessar aquela medicina, porque 1 quilo era muito, demoraria muito para todo mundo usar, mas se fracionado, se dividido, além da gente conseguir dividir o frete e o insumo, a gente até conseguiria ali, de repente, se juntar para poder fazer rituais. É, é, meditações, né, processos conjuntos, e ficamos nos cuidando durante todo esse período, gente. Foi o que me salvou de tantas
e tantas maneiras que eu acho que eu nem sei, e só ao longo, né, das nossas conversas ou da evolução aqui desse vídeo, a gente consegue entender o que que realmente importante para a nossa vida, né? O que que é importante para você como pessoa, como ser humano? E aí eu arrisco aprofundar um pouco mais como espírito que você é, como corpo eh, externo, um corpo que não é só esse corpo físico, corpo mental, emocional, corpo natural, né? Toda essa relação que a gente tem com o invisível, que está o tempo todo tocando a nossa experiência, mas que, por estar invisível, é um pouco menos compreendido, né? E aqui eu fiz um roteirinho, vou fazer aqui uma lida para poder não sair muito do tema. Nesse processo, sendo mãe, trabalhadora, de contexto urbano, né? Aqui em São Paulo, toda essa loucura. Eu ouvi uma amiga dizer esses dias: a gente está sempre a dois aluguéis, né, da situação de calçada ou de rua, e realmente é isso, sabe? Realmente é isso. Eu tô há 4 anos existindo porque essa rede, ela me consumiu. Eu a consumi não enquanto esgotamento, mas enquanto, olha, eu honro o que você faz, eu admiro o que você faz, eu confio e acredito no que você faz, portanto, eu quero o que você faz para mim, entende? Então, esse processo ele trouxe assim uma revolução na minha vida, mas eu não conhecia esse nome de economia solidária, né? Então, é assim, dentro dessa relação, desse coletivo, não tem uma dona, não tem uma pessoa que manda ou que desmanda ou que organiza tudo sozinha, né? Essa rede ela vai se formando conforme as necessidades, né? Foi um momento assim de muita incerteza, de muita instabilidade, de muito trabalho para todas nós. E nós temos hoje ainda, gente, os resquícios desse movimento, não só no nosso corpo mental, físico e espiritual, mas no nosso corpo coletivo. O corpo social está sofrendo ainda o que aconteceu da pandemia, só que não parou, não parou de lá para cá. Se a gente for dar uma olhadinha aqui no mundo, a pandemia ela foi só um dos momentos sociais de magnitude, né? Eu acho que de grande alcance, mas viriam outros depois. Estão acontecendo outros depois, né? Vide Rio de Janeiro, vide Palestina. Então é muito importante a gente não romantizar esse processo, porque esse processo ele diz respeito a conhecer que a, a toda essa movimentação terrestre, todo esse processo coletivo, ele se toca mesmo que nós não estejamos fisicamente, geograficamente próximas, né? Então aqui essa história que se passa comigo e essa coragem que eu tive que ter, a coragem que muitas mulheres tiveram a partir do abandono, não por uma decisão, sabe? Não por uma decisão, mas porque foi o que sobrou para fazer. E nesse momento que eu entendo que o que sobra para fazer é economia popular, é economia solidária, eu percebo que falta reconhecimento social e reconhecimento institucional, falta fomento para essas mulheres, falta formação. E eu falo essas mulheres, gente, tem homens também na economia solidária, e aqui eu falo de um recorte muito específico que são as mulheres, pessoas não binárias, mulheres cis, trans, é, é, as dissidências, né, as corpas dissidentes estão conosco, com as mulheres, né, sempre que eu falo mulheres, tem esse
abraço, esse acolhimento para essas outras formas de existir, porque realmente ser mulher é esse papel social, é essa obrigatoriedade de manter as estruturas, mesmo sem ser mantida, mesmo sem ser sustentada. Então, é uma força abissal, é uma força que sai de um lugar, de um processo de compreensão que ele realmente, para além de ser muito subjetivo e talvez não compreensível, né, a olhos nus, a gente precisa de muita análise, muito aprofundamento, muita meditação para poder entender tudo isso que é ser mulher, que é estar na alma, na compreensão feminina, que a gente realmente fica num lugar, às vezes, numa proposta, às vezes, de que, olha, não é tão importante assim. Então, falta o reconhecimento, né? Assim como os trabalhos reprodutivos, né? Assim como cuidar das crias, limpar a casa, lavar roupa, louça, mercado, vai para a escola, volta da escola, tem um momento do lazer, vai para o curso, volta do curso. Tudo isso são trabalhos que disseram para nós que vamos fazer isso daqui por amor, né? É obrigação de vocês amar isso que, que tá pronto aí. É só chegar e pegar o seu trabalhinho para fazer. Eu sinto, sabe, na minha cabeça vem muitas imagens e eu sinto. Eu gosto muito de trabalhar com símbolos, né? Eu sou taróloga, sou estudiosa do tarô, e aí vem essas imagens como se a gente estivesse chegando numa fila, sabe? Você chega na filinha ali, ó, e já vou pegar aqui o que é meu, tá pronto. É assim que é assim que tem que fazer. E essa falta de reconhecimento social e institucional gera muitas vulnerabilidades. Então, a gente está falando de uma economia que é feita essencialmente de mulheres, tá? É uma economia que é feita essencialmente de mulheres. Quando eu fiz um curso chamado Carta da Terra em Ação, eu conheci a primeira experiência, que foi o Instituto Chão, através da Juliana Brás, que é uma das associadas do Instituto Chão. Eu conheci essa experiência que fica na Vila Madalena, em São Paulo. É um espaço de supermercado, né? Um espaço que vende produtos orgânicos do seu próprio espaço construído, mas também junta a experiência de pequenos agricultores e agricultoras da agricultura familiar, sem veneno, fomentam essas iniciativas, né, essas pessoas que plantam com alma, que plantam realmente com as tecnologias da ancestralidade e vendem a um custo muito específico. Por exemplo, vamos supor aqui que um alface custa R$ 2, né? O alface lá custa R$ 2. 2,20, 20% é o valor considerado ali para as perdas, para cobrir os estragos, enfim. E aí, quando cada uma das pessoas passa no caixa, eles mostram qual que é o valor que precisa ser utilizado, pago, né, para as pessoas associadas, para os fornecedores e fornecedoras, luz, água, aluguel e tudo mais. E aí, eles fazem a pergunta: quanto que você pode pagar? Quanto que você quer investir aqui nesse alface? E aí, gente, eles fazem isso pessoa por pessoa. Tem gente que não vai pagar além do preço do custo, mais o valor da perda. Mas tem muitas pessoas que vão dizer, não, peraí, essa iniciativa aqui é válida, e nisso eles estão há 11 anos, e nisso eles estão indo muito bem.
Essa iniciativa é uma iniciativa de economia popular e solidária, tá? E aí eu consigo finalmente nomear o que que eu fazia ali dentro daquele processo que eu realmente não estava financeiramente tendo possibilidade de acessar tudo que eu acessava, as terapias que eu acessei, os lugares que eu fui, até a comida que eu comi, gente. Eu comi em restaurante lá na Bahia por ir fazer um processo de atendimento que o pessoal vem da Alemanha almoçar lá na ilha de Taparica. Aquele dia eu não tinha R$ 5 para almoçar. Não tinha, não tinha. E aí chega essa mãe de um amigo, eu fui convidada a estar nesse espaço por conta das terapias que trabalho, e aí ela falou assim: "O que que você quer comer? Me fala". E eu não como carne, né. Eu falei assim para ela: "Olha, eu não como carne, pode ser um ovo?". E aí ela deu uma risada bem alta, bem profunda, ela falou assim: "Luana, não acredito, você saiu de São Paulo para vir comer ovo no meu restaurante?". E ela fez uma moqueca de ovo para mim, gente, maravilhosa. Salve Dona das Dores, que é uma das pessoas incríveis que conheci nessa caminhada, né. Enfim, e aí, quando comecei a compreender, né, no ano de 2024, o que era realmente essa potência da economia solidária, comecei a dar nomes para as coisas. Veja, gente, se assemelha muito com um movimento de psicanálise, de psicoterapia, tá? Se assemelha muito. Quando a gente começa a nomear a economia solidária, mesmo fazendo intuitivamente, cada vez mais vão se agregando ferramentas. E aí, a partir do momento que essas ferramentas elas vão se agregando, a gente entende que esse é um modelo de economia que coloca a vida no centro. O lucro ele é importante. Olha só, a gente vai no mercado e precisa se investir muito dinheiro hoje para comer talvez o básico, né? O lucro ele é muito importante, mas não nesse lugar que estamos na economia tradicional, com essa ideia de que é só ele que importa a qualquer custo, ao custo dos estados emocionais das pessoas, ao custo das intervenções físicas, ao custo dessa quantidade de remédios, né, que está sendo acessada, ao custo de bilhões de ansiosos e depressivos é, ao redor do mundo todo, né? Tem alguma coisa que está muito errada. Tem alguma coisa que está muito errada no nosso cotidiano. E essa coisa ela não pode continuar acontecendo, né? Então, os princípios da economia solidária, e aí assim, gente, é muito importante que se entenda que economia solidária ele é um modo de organizar o trabalho e a vida, né? E a partir dos princípios que eles vão se opor a essa lógica capitalista, né? Essa coisa da competição, eu tenho que ter um currículo melhor do que a outra pessoa, eu tenho que ter mais mestrados, mais doutorados, mais isso, mais aquilo, não para me preencher, não para me nutrir, mas para competir. Não tem problema nenhum estudar, não tem problema nenhum a gente ter milhares de certificados, né? Eu mesma tenho vários, e aí teve um sonho que eu vou abrir esse parêntese aqui para vocês. Eu fui visitar uma cidade no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na realidade, né? Fica lá para os lados de Campo do Goytacazes, Campos dos Goytacazes, e essa cidade chama Atafona. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver. Eu fui até lá porque conheci uma pessoa e essa pessoa me mostrou as fotos da praia. O mar está avançando, ele já engoliu uma boa parte da cidade. Faz mais de 20 anos, gente. Todo mundo precisaria estar falando de Atafona, porque
Ali já está manifestando a crise climática desde muitos anos atrás, muitos tempos atrás, né? Lá temos quarteirões desativados já, porque o mar está engolindo as casas e já tem um tanto de casa que está para dentro, assim, do mar. Então, você vê aquelas estruturas de ferro, as vigas dentro do mar, porque o mar já tomou conta, né, do que é dele. E e aí eu fui e voltei para São Paulo. Quando voltei para São Paulo, eu tive um sonho. Nesse sonho tinha uma mulher, ela era uma mulher oriental, e ela dizia assim para mim, ela me levava num lugar que tinha, eu até me arrepia de falar, ela me levava num lugar que tinha uma cristaleira, aquelas cristaleiras antigas, sabe, bem bonitas, bem trabalhadas, madeira, o vidro, tudo muito bonito, e ela tinha vários diplomas presos nas paredes e também dentro da cristaleira, fotos, imagens, tal. E aí ela me chamava para ver aquilo e ela falava assim: "Olha aqui, eu ganhei tudo isso, mas eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz enquanto eu estive aqui. Agora o mar vai, tomar conta de tudo, e isso aqui não vale de nada". E eu voltei assim, gente, e aí eu saía da casa, tentava, pisar, mas já não tinha mais areia, não tinha mais nada na frente, só tinha mar. E aí eu acordei. E quando eu acordei, eu fiquei pensando muito no sentimento, né? O que que eu senti naquele momento? O que que tocou em mim naquele momento? E era um momento para minha vida que muita faz muito sentido, né? Eu sempre gostei muito de estudar, mas eu sempre gostei muito de estudar o que eu gosto, né? Para mim é muito difícil pegar uma grade de estudos com coisas que não falam sobre a vida, não falam sobre a permanência, né? A, a alegria de viver, coisas que colocam só essa lógica, né? Essa lógica, vamos competir, porque o seu currículo tem que ser melhor, porque não sei o que, não sei o que lá, porque você tem que ser o primeiro, porque essa faculdade é a primeira. Enfim, tudo isso que a gente viu hoje que caiu por terra. Mentira, venderam uma mentira para gente. Venderam uma mentira de que se a gente tivesse o diploma, isso ou aquilo estaria garantido. Assim como mentiram se a gente tivesse o relacionamento, filhos e tudo, a vida estaria perfeita e consolidada. Mentira. Mentira, por quê? Porque o ser humano, ele é muito mais, ele está para além dessa experiência categorizada que vendem para nós, né? Então, os princípios da economia solidária são autogestão, as decisões são tomadas de forma coletiva, então todo mundo participa, opina, define os rumos, a gente não tem a hierarquia e a centralização de poder, né? Pode ter lideranças, coordenações, pode ter liderança e coordenação, mas a gente não tem um dono, uma dona, tá? Cooperação, a lógica do apoio mútuo e não da competição, então a gente vai crescer junto, a gente vai compartilhar recursos e a gente vai fortalecer as redes. Peraí, a minha irmã ali está precisando de alguma coisa, minha irmã de sangue, minha irmã de alma, de caminhada, de trabalho, aquela pessoa, aquele ser humano está precisando de alguma coisa, eu posso dividir o que eu tenho? Olha, é pouco, mas eu posso aqui dar uma força. E nisso a gente estabelece uma relação de cooperação e apoio mútuo, né? O apoio mútuo é esse termo que vem bastante nas literaturas anarquistas, na ideia de que a gente só cresce em coletivo. E aí, gente, podemos fazer muitas coisas sozinhas, não é sobre estar o tempo todo junto, né? O ser humano também precisa do silêncio, também precisa da solitude para poder se refazer, mas é sobre a gente saber que tem com quem contar, saber que a gente coopera a um ponto
de ter retorno, a um ponto de ter com quem contar. No meu caso, a um ponto de pedir demissão no meio de uma pandemia e conseguir para mais do que sobreviver, porque eu fui além de sobreviver, sabe? A solidariedade, é um método de sobrevivência coletiva, né? O entendimento de que ninguém prospera sozinho. Então, peraí, gente. Se a gente está falando de solidariedade, ser solidária é tirar o que eu tenho, tudo que eu tenho, e entregar para o outro, é ficar só nessa lógica de abastecer, abastecer e não ter de volta? Não. Esse método solidário, ele é um método que transforma coletivamente e mostra para outra pessoa, olha, você consegue, talvez sozinha você não consiga, talvez sozinha realmente seja muito difícil de fazer, mas se a gente estiver aqui em rede, se a gente estiver distribuindo nossas experiências, se nós tivermos a capacidade de dizer, peraí, talvez eu tenha um conhecimento, talvez eu tenha uma compreensão, e essa compreensão ela abasteça aquela outra pessoa de ideias, de recursos tecnológicos, talvez ela consiga perceber que existe um outro caminho aqui, talvez ela consiga se alegrar de volta para poder fazer o que ela acha que tem que fazer, sabe? Não é invasiva. A solidariedade, ela não pega a pessoa ali e diz, toma, é isso que eu tenho para te dar, e aceita, se você quiser, porque se você não quiser, ai, 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 sabe? Solidariedade é uma outra coisa e é um termo que também está esgotado, esvaziado de sentido, né? Principalmente por conta dessa ideia assistencialista que não funciona, não coopera com as pessoas, né? Valorização do ser humano, então o trabalho ele vai ser essa expressão da vida, da criatividade, da cultura, pensar que cada pessoa importa, né? Conforme eu vou falando para vocês aqui, vem me vindo várias experiências na cabeça e informações, né? E uma delas que eu acho muito triste foi um trabalhador que faleceu dentro do mercado, o mercado colocou uma lona por cima e continuou ali. E continuou o dia. Ah, hum, podemos continuar ali com o corpo do trabalhador estendido no chão, tá tudo bem. Ora, gente, se isso não é para chocar a humanidade, se isso não é para chocar, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Então, pensar nesse ser humano, pensar nesse indivíduo, nessa pessoa, quem é essa pessoa? Quais são os dons, os talentos dela? E não é romântico, não é romântico. Às vezes minha fala vai parecer bastante romantizada, mas eu tenho essa experiência registrada na minha pele. Não é romântico. Sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, dos corpos, das relações, das corpas, produzir sem destruir, gerar sem explorar a natureza, os animais, as pessoas. Por que que a gente está nesse momento, gente? Por que que a gente está nesse momento de situações extremas? E aí se escreve por aí desastre natural. Não é natural. Não é natural. O que aconteceu agora no sul não é natural. Então, a natureza ela está cobrando esse consumo que seja ético, essa produção sem explorar. Ela tem as tecnologias, já existem as tecnologias. Não é nada que a gente precisa reinventar, não. A roda já está pronta. Não é uma reinvenção, mas é entendermos e compreendermos como são os pensamentos, quais são as atitudes que devemos ter para que isso seja possível, para que a vida seja possível e para que todas essas pessoas, animais, plantas, rios, sejam devidamente acionados, né? Não exauridos.
A gente já está sem recursos já. Já foi, ó, no meio do ano já acabou o recurso natural. Já exploramos tudo o que podia, né? Comércio justo e consumo ético. Então, o valor do produto, ele precisa ser justo para quem faz e acessível para quem consome. E aí, repensar nisso é sempre um enfrentamento, porque nós temos, né? Nós temos um, um, um capitalismo, nós temos um sistema econômico que já está estabelecido. Existir dentro da economia popular e dentro da economia solidária não é simples, tá? Não é simples. Precificação, ela é feita com ferramentas emprestadas, né, de, de processos que já estão bem estabelecidos e que pensam numa lógica do lucro, da lucratividade. Mas quem está nos fazeres de economia popular sabe que não é bem assim. Então, por isso que precisamos de fomento, por isso que precisamos de recursos, né? Para que a gente realmente consiga dar conta de um fazer que está sendo muito mais profundo do que só garantir dinheiro. Porque aí eu acho muito interessante as pessoas garantem recursos financeiros para quê? Para morar, para comer, para se educar. Ora, tudo isso não é processo da Constituição para ter acesso à saúde? Tá tudo na Constituição. O que a gente está pagando por isso, né? E aí eu não estou falando que esses movimentos não devam ser remunerados, jamais. São conhecimentos, são trabalhos, são de extrema importância, tanto para quem faz quanto para quem acessa, não é sobre isso. Mas se são obrigatoriedades para existir como humano, como pessoa humana, o que está acontecendo que a gente está gastando todo o nosso tempo em coisas que já deveriam estar sendo garantidas para todas as pessoas, né? Inclusão e diversidade, então acolher quem foi historicamente excluída do mercado, né? Mulheres negras, indígenas, periféricas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Então, a, naturalmente, a economia solidária, por conta desse movimento exclusivista, né? Dentro desse movimento que exclui, naturalmente ela vai ser uma economia feita dessas pessoas, tá? Então, esses princípios, eles não são uma teoria distante, eles já acontecem, tá? Então, nas cozinhas solidárias, nas feiras, nos grupos de mães, redes de troca, nas associações, né? Então, quando o Estado, ele falha, nós nos juntamos para poder acolher, para poder resolver, para poder contribuir. Então, a economia solidária é o nome político, né, para aquilo que o povo já faz há séculos, que é sobreviver junto, com dignidade, inventividade, criatividade. É nisso que a gente conhece muitas pessoas e muitas potências, e essas potências são elevadas, né? E aí, gente, para ir caminhando para o final, nós temos também a, a economia, as economias populares, que são muitas, tá? A economia solidária, esse nome vem através de um movimento de sistematização com o professor Paul Singer, que é o homenageado da lei, mas pensar essa prática nos quilombos, nos terreiros, nas feiras, nas ocupações, nos coletivos culturais, nas comunidades. Ela é uma economia que nasce da necessidade. Pouca gente desiste do sistema econômico tradicional para entrar na economia solidária, principalmente em São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, principalmente nas capitais mais numerosas e que são
esses espaços onde a gente precisa de muito recurso financeiro para garantir o mínimo da vida. Então, nesse ponto, o trabalho do programa Paul Singer é mapear essas experiências, dar visibilidade, dar formação e estrutura e trazer para a superfície esse Brasil invisível, um Brasil que não está sendo visto. Por quê? Se ele sustenta, se ele sustenta tantas famílias, tantas pessoas, quantas mulheres, quantas experiências nós não conhecemos de pessoas que dizem: ah, eu fiz bolo a minha vida toda e criei tantos filhos. Eu fiz costura a minha vida toda e criei tantos filhos. Eu limpei casa a minha vida toda e comprei minha casa. Eu conheço mulheres incríveis, assim, da limpeza, né? Da faxina, mulheres da organização, essas deusas, assim, que doam seu corpo para fazer ali com que a mente das outras pessoas que vão acessar os espaços trabalhe melhor. Olha só que coisa importante, gente. Ter um espaço arrumado, organizado, para que você consiga fluir, né? Para que você consiga fazer o melhor que você pode fazer naquele dia, ter a roupa limpinha, comida pronta, olha que bênção, né? Então, eu conheço essas mulheres maravilhosas que fizeram cirurgias, silicone, arrumou a barriga, fez isso, fez aquilo, para se sentir, né, para se sentir melhor e ouvir essas mulheres conquistando essas coisas, comprando seus carros, olha só, gente, quantas mulheres domésticas, né, que não sei, acho que tem muito termo melhor para isso. Quantas dessas não compraram casa, carro? Quantas costureiras não fizeram isso? Como que essa economia não pode ser reconhecida? Como que essa economia não pode ser fomentada? Como que a gente pode deixar de construir essas redes para que seja. Porque aí a gente entra num lugar de que elas fizeram, elas entregaram isso, galera. Elas entregaram isso, sociedade. Mas que custo? Será que o corpo delas hoje aguenta? Será que a mente delas hoje aguenta? Porque é cansativo, é intenso, é esgotante. Esgota mente, corpo, espírito, tudo. E chega em casa e ainda tem que lidar com a família. Tantas mulheres ali em situação de vulnerabilidade, violência, e dão conta, e conseguem. Então, esse projeto, né, para mim, ele é muito importante porque ele reconhece o meu fazer, e não só o meu, de tantas outras pessoas, os fazeres do povo, que continuam conseguindo construir, mesmo longe de todos os holofotes dos grandes mercados, das instituições financeiras. Então, é, é nesse ponto, né, que a gente quer dar visibilidade e estrutura e pensar que essa economia, ela já está acontecendo, ela precisa ser reconhecida, multiplicada, e essas experiências, elas vão existir, elas vão existir, mesmo que ninguém perceba. Só que se perceberem, é muito melhor. Se perceberem, é muito importante. Então, essa é uma economia, né? E hoje, através desse vídeo, através dessa conversa, que infelizmente não consegui estruturar um tempo que fosse bom para nós, para conversarmos
ao vivo, né? Tudo isso, tudo isso, além de tudo que já existe, precisa ganhar reconhecimento, precisa trazer luz para aquilo que parece parece muito simples, né? Parece, gente, que é simples. Ah, mas espera. Fazer isso é então junta aqui todo mundo e vamos fazer. Em prática, é um pouco isso que acontece, mas não é simples. Se a gente tem conhecimento das ferramentas, né? Se nós temos conhecimento das ferramentas, nós temos muito mais possibilidades. Nós temos muito mais chance de acessar editais, acessar emendas parlamentares, né? É, acessar recursos de iniciativas privadas. Se a gente tem conhecimento do que é isso, de quais são os termos que a gente pode utilizar, pensa assim, ó, não tem alguma coisa assim que você pensou muito em fazer e acontecer, e de repente essa coisa não foi, não fluiu, não deu. Mas aí quando você conheceu aquele termo, passou a aparecer mais gente falando daquilo, passou a aparecer mais estudos, vídeos, mais páginas. Quando a gente percebe uma coisa, né? Quando a gente percebe uma coisa, ela passa a fazer parte da nossa estrutura de visão. A gente passa para além do ver, a gente passa a perceber aquilo. E quando a gente percebe, olha só que coisa interessante. Quando a gente percebe, a gente sabe quais ferramentas vamos usar, para onde que a gente vai caminhar com aquilo. Então, é, é, é muito importante e necessário que nós tenhamos a capacidade de falar mais disso, de falar mais dessas pessoas que movimentam, que geram renda, que cuidam das suas famílias, a partir do não reconhecido, a partir do que está invisibilizado e faz parte é, de algo que é profundo, de propósito, faz parte de algo que é válido, é nutridor, traz a gente de volta para a vida. Eu falo porque eu estava sem vida, eu não tinha vida, eu não sentia a vida em mim, eu não sentia mais. E aí estava tomando remédio para dormir, porque não conseguia dormir, ficava pensando nisso. Quando finalmente chega esse termo na minha frente e eu passo a acessar tudo que vem junto com ele, que é muito grande, tá, gente? É muito grande. Então, eu trago aqui assim um apanhado, né, de histórias e de questões. Hoje nasce o Economia Feita de Gente, que é um canal onde a gente vai trazer. Fiz tudo hoje assim, muito sem script, sem roteiro, escrevi algumas coisas aqui para poder não fugir muito do tema e tentar fazer num tempo que seja bom, né, que seja próspero para as pessoas ouvirem e tirarem conclusões e trazerem ideias, mas a ideia é que esse movimento ele siga falando bastante
dentro do processo de produção de vida, a produção do bem viver, né? A escolha do bem viver, a escolha de estarmos coletivamente produzindo coisas que são importantes e necessárias de fato, mas também, gente, de um ponto que ele é muito essencial. A gente precisa pensar saúde mental. A gente, coletivamente, os números são assustadores e estrondosos. Nós estamos sem saúde mental, nós estamos sem oportunidade de acessar tempo, ferramenta para cuidados de saúde mental. E nisso, nada prospera. Você pode ganhar R$ 20.000. Os R$ 20.000 vão render se a sua saúde mental estiver no pé? Quanto de remédio não precisa se investir? Quanto de hospitais? Quanto de ausências no trabalho? O absenteísmo está aí, gente, para quem quiser ver. Olhe nas empresas, pessoas do RH, busquem as informações. Não está dando certo. E não é porque não está dando certo que não tem como fazer de outra maneira, tá bem? Eu espero, gente, que esse vídeo contemple, né, assim, um pouco do que eu gostaria de falar. Tomara que eu tenha feito me entender, feito me ser compreensível. E eu acredito muito forte que nós, depois desse primeiro movimento, né, dessa introdução, acho que essa foi uma brevíssima introdução, porque quando a gente fala de economia popular e solidária, a gente tem muito para falar, são experiências magníficas, incríveis, têm suas dores, mas são imbuídas de nutrição e propósito de vida. Eu acho que aqui na Terra, com tudo que a gente está acessando, com tudo que está difícil, com tudo que está acontecendo, nós temos sim a possibilidade de fazer de uma maneira que seja muito melhor para a maioria das pessoas. Para todas as pessoas talvez seja impossível, mas pelo menos que seja para a maioria. Grande beijo no coração de vocês, uma excelente semana e falamos em breve.